Olá, pessoa determinada, tudo bom? Muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa 13ª consulta. E antes de mais nada, se você não assistiu a aula passada, se você não fez o exercício que eu pedi para você fazer na aula passada, não o exercício de casa, o exercício que a gente fez na consulta mesmo, eu vou pedir para que você pare, volte na aula e faça, porque nós vamos utilizar ele aqui hoje, ok? Então, se você lembra, eu pedi para você perceber o que te dá autoestima, o que te dá baixa autoestima e o que está por trás disso, certo? Por que é tão importante a gente entender o que está por trás disso? É para que você consiga entender o que realmente é importante para você, tá? Então, eu vou dar aqui um exemplo da minha história. Eu já fui obesa, não sei se você sabe. Hoje você está me vendo aqui com uns 28, 30 quilos a menos do que eu já tive. Eu fui minha primeira cliente, eu me tratei, errei muito comigo e acabei desenvolvendo o meu método que eu tenho aqui de hipnose de emagrecimento, né, que é individual. Então, quando eu estava querendo emagrecer, eu pensava assim, quando eu emagrecer, eu vou me sentir bonita. Quando eu emagrecer, eu vou me sentir sedutora. Quando eu emagrecer, eu vou vestir tal roupa, blá, 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 blá. Mas a verdade é que a autoestima não vem de brinde com emagrecimento. E quando eu emagreci, de fato eu me senti mais bonita, eu estava mais magro, o rosto afinou, eu nunca tinha sido obesa, foi uma única vez na minha vida, então que eu tive muitas compulsões, então eu estava voltando a me ver como eu sempre me via, né, eu não conseguia, né, me ver daquele jeito que eu estava, né, tão acima do peso. Eu comecei a achar minha pele mais bonita, como eu tinha muita compulsão, comia muito doce, né? Tudo isso interfere na pele, no cabelo, mas como a grande maioria das pessoas que emagrece muito, eu fiquei muito flácida. Mesmo eu tendo emagrecido, fazendo uma alimentação balanceada, nada de restrição absoluta, fazendo exercício, não usando de nenhum meio para emagrecer, eu fiquei flácida, principalmente nos braços. E aí eu comecei a ter um complexo muito grande dos meus braços. Hoje você me vê aqui de regata, ou de manguinha, né, como eu tô, e eu não usava antes. Então eu ficava na minha mente assim, eu olhava no espelho e ficava, ai meu Deus, olha esse braço flácido, gordo, ai meu Deus, que horror, ai meu Deus, eu tô gorda, e eu ficava com isso na minha cabeça, mesmo eu estando ali, no peso normal, né, não me considero uma pessoa magra, mas me considero uma pessoa normal, e só conseguia olhar aquilo. E aí eu parei e comecei a pensar, por que ter o braço magro é tão importante para mim? Ok? E aí eu lembrei de uma coisa. Eu fui bailarina clássica há 10 anos. E eu lembro que minhas professoras de balé falavam muito que o bonito é a gente no balé, né? É você ser magrinha, ter os braços bem fininhos, porque o braço fininho traz leveza, quem olha acha que você tá flutuando, blá 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 blá. E eu fiquei com aquilo na minha mente. Então, o bonito para mim era ter braço fininho, eu adorava gente que tinha um braço fininho, né, e ficava com aquilo na minha mente. Então não importasse quão magro eu estivesse, se o meu braço não estivesse fino. Você pode perceber, por exemplo, que tem gente que tá muito acima do peso e aí a pessoa ela faz uma lipo só na barriga e ela começa a se sentir maravilhosamente magra, linda. Aí você, às vezes você olha e pensa, mas ela não emagreceu, ela só deu uma lipada ali na cintura. Não importa. A referência que essa pessoa tinha de beleza, de repente, era cinturinha fina, era não ter barriga. E mesmo que ela esteja com os braços gordinhos, as pernas gordinhas, o glúteo gordinho, para ela não importa. O importante é que ela tá com a barriguinha, né, ali fininha. E eu quero que você comece a se questionar o que de fato é bonito para você, que você já fez, mas por quê? Você se perguntou na aula passada o que está por trás. Então, é bonito para mim ter o braço fininho porque isso me trazia uma sensação de leveza. E ser leve por conta do balé, né, trazer leveza para mim era importante. Mas, da onde isso começou? É isso que eu quero que você perceba agora aqui comigo. Então, eu quero que você vá pensando, não, o importante para mim é ter o rosto fino. Por quê? Você vai ver que essa sua opinião vai vir de uma comparação. A criança, por exemplo, ela não tem uma comparação. Se você pegar uma criança que está num lar normal, que não tem comparação, em que tem amor e carinho, e falar para ela, você se acha bonita?
ela vai dizer que sim, ou ela não vai entender a sua pergunta, porque ela ainda não sabe o que é bonito, né? Qual é a referência de bonito e de feio no mundo. A mesma coisa se você perguntar para ela se ela é magra, ela talvez não entenda o que você queira dizer, porque ela ainda não sabe o que é. Então, sempre que você tem uma questão aí que você acha bonito, acha feio, você está comparando com alguma coisa ou com alguém. E é exatamente isso que a indústria ali do emagrecimento, da cirurgia plástica, farmacêutica, de estética faz. Ela quer que você se compare. Então, quando você vê uma foto ali de uma empresa que faz estética, e essa foto é sempre uma mulher com cinturinha fina, sem celulite, magrinha, blá blá blá, mesmo que ela não fale para você, essa foto aqui é o que você deveria ser. Já que você não é, você não quer fazer um tratamento nosso, ela não precisa falar, você já entendeu isso inconscientemente. E esse é o melhor tipo de venda que existe. Porque aí você não olha para aquele. Se ela falasse assim, você não é assim, faça o nosso tratamento para você ser assim, você ia se ofender. Imagina! Eu não tenho que ser igual a ninguém, blá 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 blá. Mas quando você olha a foto, seu inconsciente pensa, eu não sou assim. Eita, esse é o ideal de beleza. Eu não sou esse ideal de beleza, preciso desse tratamento. Vou dar um exemplo ótimo desse tipo de marketing, né? Que é o marketing que vai na emoção, não é aquele marketing que vai na razão. O McDonald's. Você não vê uma propaganda do McDonald's assim, compra essa batata, ela é muito gostosa, hein? E quando você compra a batata, pede inclusive o refrigerante porque é muito bom, tá bom, gente? Compra aí, falou, valeu. Não. Você vai ver gente feliz, magra, considerada bonita, dando risada, jogando batata frita pra cima, e aí a sua mente compra o quê? Nossa, eu quero ser feliz assim também. Vamos lá no McDonald's? E aí você acha que a ideia é sua porque ela veio do seu inconsciente. E isso vem com tudo na nossa vida. Só que, como eu já disse antes, a mulher ela é bombardeada com isso o tempo inteiro. Então a gente vai criando referências. Não, isso aqui é o bonito. Preciso comprar, preciso fazer dieta, blá 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 blá, para ser assim. Então eu quero que você comece a ver por que algumas coisas são importantes para você e se elas fazem sentido. Porque às vezes a gente vai chegar ali numa crença, né, num valor seu que não tem como questionar. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu entendo que ser magrinho é amor. Dando um exemplo aqui, eu vou dizer para você que não é importante você se sentir amado? Entendeu? Mas de onde veio isso? Não, veio isso porque eu aprendi com a minha mãe, que aprendeu com a minha avó, e eu realmente acho que isso não tem nenhum fator externo, é só eu. Tudo bem. Mas aí você vai começar a perceber o que de fato importa, o que está por trás, da onde isso aconteceu, e você pode tirar a sua própria conclusão se isso é uma crença que você ainda quer ter. Então, vou dar o meu exemplo do braço. Quando eu percebi isso, faz sentido uma pessoa de bracinho fino parecer mais leve? Faz. Você vai concordar comigo que faz. Faz sentido uma bailarina ter o bracinho fino? Faz. Mas faz sentido para mim hoje? Não faz. Porque hoje eu entendo que esse é o meu corpo e ele é resultado de uma série de coisas que eu fiz ao longo da minha vida, inclusive cirurgias, inclusive medicamentos, inclusive dietas restritivas, excesso de exercício de maneira errada, enfim. Então hoje esse receptáculo que é a Ingrid, ele é uma série de escolhas que eu fiz. Então por que eu não vou me acolher e me amar para então trabalhar alguma coisa, ao invés de eu ficar ali me chutando, remoendo que eu não sou assim, querendo ser uma coisa que eu não vou ser, porque vamos combinar, flacidez ela só vai sair com cirurgia, então eu posso fazer uma cirurgia? Posso, mas hoje compensa? Talvez não compense, hoje para mim não compensa, talvez amanhã eu mude de ideia, mas é uma questão de aceitar, e lembrando que aceitar é diferente de se conformar. Isso tem que estar muito claro. Então, eu me aceito assim, eu sou assim hoje, eu estou dessa maneira, eu entendo que isso são minhas escolhas, mas eu me amo, porque quanto mais você se maltrata, se xinga, se bate, mais você se afasta de você. Lembra que a autoestima é uma emoção de aversão? É você se afastar de você? Então, sempre que você está se afastando de você, você vai se punir mais. Por exemplo, pega aquela pessoa que ela sobe na balança e fala, nossa, engordei 1 quilo, vou comer uma pizza inteira. A gente pensa, nossa, mas não tem a menor lógica, né? Ela não deveria querer emagrecer e, comer um pedaço só em vez da pizza inteira? Teoricamente sim, mas como que funciona isso na nossa mente? Bom,
olha só como eu estou acima do peso. Eu me odeio acima do peso. Eu não quero estar acima do peso. Logo, eu acima do peso é diferente daquela pessoa ideal que eu deveria ser. Eu aqui, acima do peso, não sou essa pessoa ideal que eu quero ser. Logo eu tenho raiva de mim, logo eu me puno, logo eu quero me afastar de mim, então eu como a pizza inteira. Então agora você entende a importância da gente se acolher, se aceitar, se respeitar, se entender e construir uma autoestima baseada em coisas verdadeiras. Vou dar um outro exemplo também meu. Quando eu estava muito acima do peso, eu não era mais obeso, mas eu estava bem acima do peso. Eu conheci o meu namorado na época, né? E ele dizia que eu era linda. E isso me trazia muita raiva, eu ficava com ódio dele. Por quê? Na minha cabeça, bonito é igual a magreza. Se eu não estou magra, logo eu sou feia. E se eu sou feia e você fala que eu sou bonita, logo você está mentindo. E isso me dava raiva dele. E aí essa é uma outra coisa que eu quero chamar aqui a atenção. O nosso referencial de beleza, ele é uma representação nossa e única, ela é individual. Por exemplo, no Brasil a gente se considera bonita tendo corpo voluptuoso, nos Estados Unidos é bonita a mulher magrinha com seios fartos, né? Em alguns lugares é bonito ser baixinho, nos outros seria alta, enfim. O que a gente entende por beleza é uma representação nossa. É só você ver a quantidade de pessoas que são consideradas bonitas e não se acham bonitas. Eu lembro que uma vez eu li uma reportagem que a Angelina Jolie e a Megan Fox diziam que elas não se achavam bonitas. E eu li aquilo e pensei, nossa, elas são um ícone de beleza no mundo. Como que essa mulher não se acha bonita, né? Não importa, porque de repente a representação dela de beleza é outra coisa. E por que é importante, então, perceber qual é a nossa representação de beleza e ver se faz sentido para que você construa o seu verdadeiro eu? O que faz você ser o que você é hoje? O que te define, tá? Então, por exemplo, o que define a Ingrid é ela ser ruiva, mas daqui a um tempo meu cabelo vai estar branco, né? Daqui a uns 20 anos, e aí eu não vou mais ser a Ingrid. O que define ser a Ingrid é esse rosto. Mas se eu sofrer um acidente e ficar desfigurada, eu não vou mais ser a Ingrid? E se eu envelhecer, né? Então, assim, quero que você comece a perceber o que te define. Tem gente que fala assim, o que me define é porque eu sou psicóloga, porque eu sou dentista, policial, mas o que te define é a sua profissão quando você se aposentar? Ou não, eu vivo e respiro para minha profissão realmente, o que me faz ser quem eu sou é ser policial. O dia que eu não for policial, nem sei quem eu sou. Ok, então ser policial te define. Lembrando mais uma vez, não tem certo e nem errado, você está se conhecendo aqui, ok? E por que eu quero que você vá pensando nessa questão da definição? Porque você não é um corpo, tá? Sempre que você começar a pensar que alguma coisa que te define é um corpo, você vai ver que isso é muito raso, isso é muito fugaz. A beleza, ela é fugaz, ela vai passar. Mesmo você pegar alguém que era muito bonito e continuou muito bonito na velhice, né, dentro do nosso padrão, você vai ver que essa pessoa idosa era muito diferente dela jovem, entendeu? Então, o que define a gente não pode ser algo estético, isso é muito pequeno, entendeu? É aquela ideia da criança. A criança não tem noção do que é bonito, do que é ser magra, o que define ela não é isso. Aliás, seria interessante se alguém fizesse um estudo perguntando para as crianças, né, quem é você, o que te define, né? Seria muito interessante para a gente ter ali um aprendizado, né, de que nós somos. Se você viu esse vídeo até o final, eu vou pedir para você ir lá no nosso grupo e escrever o que me define e escreve o que te define. Eu gostaria muito de saber, quero que você descubra e conte aqui pra gente o que define, né? Então, o que define a Ingrid? E lembrando que isso pode mudar. Então, o que me define hoje é coragem, mas talvez amanhã o que me defina é ser mãe, porque ser mãe é algo muito especial e quando eu passo por isso, eu acho que a minha vida inteira, a minha função inteira é ser mãe, entendeu? Não sei, cada um vai ter ali a sua definição, mas ela não pode ser só beleza, porque beleza é uma interpretação que você tem, ela vem de crenças, ela muda de acordo com coisas externas, isso é pequeno. Você concorda comigo que isso é pequeno? Eu acho que você vai concordar, né? E a lição de casa que eu tenho para você é escutar o áudio, que é a carta da autoestima. Eu fiz um áudio como se fosse a sua autoestima falando para você. Eu quero que você escute esse áudio e que você responda essa carta, ok? Então você vai ouvir o áudio,
como se fosse uma carta da sua autoestima para você e responder a carta de você para sua autoestima, ok? Um grande beijo!